Fala aí pessoal, tudo certo? Aqui é o Túlio, Faixa Preta Investidor, e vamos hoje para mais um vídeo, mais uma série que a gente vai começar aqui, que é o Beabá dos investimentos. E esse vídeo hoje é para falar realmente do básico dos investimentos, porque eu recebi alguns feedbacks dos primeiros vídeos que eu fui fazendo, e muitas das pessoas que ainda não investem, elas têm dificuldades de entender o básico dos investimentos, siglas, nomenclaturas. Então a ideia dessa nova playlist é fazer com que você, meu amigo e minha amiga que está nos assistindo, entenda, possa ter mais familiaridade e assim a gente possa crescer juntos, beleza? Então, primeiramente, queria falar para vocês do significado de Beabá, né? Todo mundo, imagino eu, que saiba, né, o que é o Beabá, mas resumidamente o Beabá é você começar com um conhecimento bem inicial de algo, é você ter realmente o cuidado de começar a estudar algo bem do seu início. Então, para esse vídeo de hoje, o tema que eu desejo abordar com vocês é uma das coisas que eu acho que são das mais importantes quando a gente começa a investir, que é entender o que é risco, o que é retorno e o que é liquidez. Então, pessoal, para poder exemplificar isso aqui de forma bem didática, uma coisa que eu vejo que é muito comum entre as pessoas que estão começando a investir é, antes de olhar qualquer coisa, é perguntar, cara, qual que é o meu retorno sobre esse investimento? E, na verdade, para você investir, essa é uma pergunta válida, de fato, só que você tem que ter o cuidado de olhar não apenas para o retorno, e sim, você tem que olhar como um todo para essas três palavras que eu falei, risco, retorno e liquidez. E para você poder tomar uma decisão o quão mais assertiva ou mais acertada, você tem que realmente entender e fazer uma projeção realista do seu futuro. Só que qual que é o problema de você fazer uma projeção realista? É você realmente acertar essa previsão. Porque se fosse fácil, todo mundo acertava, todo mundo era rico. Então a dificuldade de se fazer projeções é você fazer uma projeção realista, factível e principalmente você não errar cálculos. Porque em toda projeção, se você entrar com um material de entrada ruim, você vai sair com um produto ruim. Então não tem como você fugir muito disso. Então, basicamente, agora falando dessa relação, né, do risco, retorno e liquidez, acho que vários educadores financeiros trabalham dessa forma, ensinando também, é o conceito do triângulo, né, onde você vai ter em um lado o risco, o outro lado o retorno e na ponta dele a liquidez. E por que é importante a gente entender esse conceito para poder fazer os nossos investimentos? Primeiro, acho que ninguém aqui está querendo ou tem a vontade de perder dinheiro. Então você tem que entender qual que é o risco envolvido nessa transação que você está fazendo, nessa operação, para você poder realizar seu investimento. Só que uma coisa que está diretamente ligada ao risco, que você deve estar atento, é a questão do retorno ou rentabilidade do seu investimento. Porque vamos pensar na seguinte situação. Eu tenho a opção A, que eu tenho R$1.000 e posso colocar esses R$1.000 investidos na poupança, e tenho R$1.000 que eu posso comprar em criptomoedas. Tá bom? São esses dois cenários que a gente tem. Então vamos avaliar por conta do risco e do retorno nesse primeiro momento. Qual que é o risco da poupança? É o banco quebrar, o que é, dependendo do banco que você escolher para poder colocar sua poupança, é realmente um risco muito pequeno. O retorno também é uma coisa que é diretamente ligada ao risco, então assim, duvidem muito quando alguém te oferecer algo de baixo risco com alto retorno. Eu particularmente não conheço nenhum tipo de investimento que tenha isso, junto com a liquidez, que a gente vai entrar no próximo passo. Então assim, na poupança você vai ter o risco baixo e o retorno também proporcional a ele, que é baixo. Em criptomoedas, em outra mão, você tem um risco maior, porque como é um mercado volátil, novo, que é sujeito a informações, a vários tipos de negociações, esse risco é muito maior. Porém, o seu retorno está diretamente ligado a esse risco maior que você está disposto a correr por uma relação futura de maior retorno. Então, ou seja, se você investir em criptomoedas, a sua chance de retorno é muito maior. Porém, o seu risco de ir a zero também, você perder tudo, é muito maior. Então, toda vez que a gente for investir, pessoal, a gente tem que ter em mente qual que é o risco desse investimento e qual que é o retorno desse investimento. E por último, mas não menos importante, é a questão da liquidez. Por que eu sempre falo muito de liquidez com os meus amigos, com as pessoas próximas, para explicar e mostrar a importância disso? O que é a liquidez? Liquidez nada mais é em você transformar algo que você tem em dinheiro fácil e rápido para você, de forma bem resumida, bem prática. Então assim,
Se você, por exemplo, falo muito disso com os amigos meus que gostam de investir em imóveis. Acho que é um tipo de investimento que você pode estar trabalhando, não tem problema nenhum. Só que ele tem um problema muito grande de liquidez. Imagina só, você tem um terreno que vale hoje R$1 milhão. Caramba! E daqui a algum tempo o seu terreno valorizou. Todo mundo está falando que aquela região que você comprou é muito boa, corretor de imóveis foi lá e falou que seu imóvel vale R$1.100.000. Pô, 10% que valorizou, pô, legal, teve um retorno bacana. Só que, qual que é a liquidez que você tem nesse investimento? Se você tentar vender hoje esse terreno por R$1.100.000, você consegue vender hoje, ter esse dinheiro hoje e realmente usufruir desse dinheiro hoje? Não. Por quê? Problema de liquidez. Porque, por exemplo, numa questão envolvendo imóveis, você tem todo um trâmite legal, todo um trâmite burocrático para ser seguido. Você não consegue transformar esse seu bem em dinheiro fácil para você. Então, por muitas das vezes, vocês vão ver as pessoas falando sobre liquidez sempre ligado a isso, em você conseguir transformar um ativo ou um passivo que você tem em dinheiro de forma rápida. Por isso que a gente não recomenda de forma alguma que você coloque, por exemplo, a sua reserva de emergência em algo que não seja líquido. Porque se você precisar daquele dinheiro amanhã, você não vai ter. Então, esse triângulo, né, de retorno, rentabilidade e risco, ele é muito importante para você balizar e entender qual o melhor tipo de investimento para você, no seu perfil. Porque, por exemplo, o que é arriscado para mim pode não ser arriscado para você. Dá um exemplo bem prático. Pô, eu posso cair na mão com o John Jones. Pô, é um risco para mim? Porra, pra cacete, eu vou morrer se eu cair na porrada com ele. Porém, se eu pegar um lutador profissional de MMA, que é campeão mundial do UFC também, e colocar para ele lutar com o John Jones, concorda comigo que o risco dele é bem menor que o meu? Então, pessoal, toda vez que a gente for fazer qualquer tipo de investimento, qualquer tipo de análise, a primeira coisa que você tem que se perguntar é esse tripé: risco, retorno e liquidez. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham entendido. Espero que realmente eu tenha conseguido passar de forma clara para vocês qual que é o meu pensamento a respeito disso. E nos vemos no próximo vídeo começando o Beabá, beleza? Os!